Seja bem-vindo ao Tenda Arcana, eu sou o DM Varzão e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito diferente. Hoje eu vou mostrar para você como fazer uma aventura utilizando o ChatGPT. Vem comigo! Antes de mais nada, já vai deixando seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sabendo sempre quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Aqui na descrição eu vou deixar o nosso link da Amazon com alguns produtos de RPG selecionados. Caso você queira comprar algum produto de RPG, compra pelo nosso link que você ajuda muito esse canal. Bom, então para começo de conversa eu vou mostrar para vocês como fazer uma aventura de RPG utilizando o ChatGPT de uma maneira muito simples. Eu vou montar ela passo a passo e você vai poder acompanhar junto. Em primeiro lugar, é importante ter em mente o nível que vai ser a aventura e o sistema que ela vai utilizar. No caso, a gente vai fazer uma aventura de D&D para primeiro nível. Por que é importante você já saber disso? Para você poder balancear os desafios dessa aventura. Então, em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês o que praticamente toda aventura minha tem. Em primeiro lugar, toda aventura minha tem que ter uma parte de investigação. Em segundo lugar, toda aventura minha tem que ter de 2 a 3 combates. É meio que padrão já. E em terceiro lugar, toda aventura minha tem uma dungeon a ser explorada. Pelo menos uma, às vezes pode ter mais também. Basicamente, essa é a minha divisão da aventura. Agora é a parte de anotar as ideias. Basicamente você tem duas maneiras de fazer isso. Você pode fazer primeiro com um caderno, já fiz muito, e a segunda maneira seria o método digital. Você pode utilizar seu celular, pode utilizar seu computador, vai do que você preferir. Mas eu vou te dar uma dica. Tenta utilizar o Google Drive, é o que eu faço. Por quê? Eu vou digitando as anotações da minha aventura num documento em branco dentro do meu Drive. Porque onde eu tiver, se eu tiver numa fila de banco, se eu tiver às vezes num dentista, eu estou esperando, eu estou com o celular na mão, eu posso dar continuidade a esse trabalho, eu posso continuar digitando. Quando estiver de volta em casa, posso ir para o computador, digitar pelo computador também, então ele dá essa facilidade de você poder continuar o seu trabalho da onde você quiser. Então, eu recomendo para você utilizar o Google Drive. Agora, você precisa de uma ideia inicial. Você pode pegar inspiração de vários filmes, várias séries, quadrinhos, jogos de videogame, ou simplesmente criar algo da sua cabeça, não tem problema nenhum. No meu caso aqui, como eu quero fazer uma coisa mais rápida, esses tempos eu estava jogando Diablo 3 e eu lembrei de um item que tem no jogo, que são algumas torres, vocês certo, vão lembrar, tipo uns monolitos, que eles controlam algumas aranhas, eles atacam os players, né? E o player precisa destruir essa torre. A primeira ideia pode ser isso, então vamos usar uma torre, né? Vamos usar uma torre que ela gere criaturas, ela dê poder para criaturas e ela controla essas criaturas. Aí então, nesse arquivo de texto que você abriu no Drive, ou no seu caderno, você começa a anotar algumas ideias interessantes para você utilizar. O que eu quero que tenha nessa aventura? Já fica com isso na cabeça. O que precisa ter na minha aventura? Que eu tenho certeza que eu quero que tenha. Vamos lá, vamos jogar 4 exemplos aqui. Primeiro, eu quero que o grupo resgate um NPC. E esse NPC resgatado, ele num determinado momento, já no final, talvez quando eles estejam voltando ou algo do tipo, ele se transforme numa criatura e ataque o grupo. E esse NPC vai ter que ter um vínculo com alguém da cidade principal da onde o jogo vai começar. Segundo ponto, eu quero que num determinado momento o grupo encontre uma porta que só seja aberta com um enigma ou algum tipo de teste. E lá dentro eles podem encontrar uma grande recompensa, pode ser um item mágico, pode ser tesouro. Em terceiro lugar, eu quero que o inimigo da aventura tenha alguma ligação com o governante da cidade principal. Eu quero que eles tenham alguma ligação. E em quarto lugar, sei lá, eu quero que um NPC seja um bobo da corte. Então tá vendo? Eu peguei 4 informações que parecem aleatórias, mas que a gente vai adicionar durante a construção da aventura. Durante a escrita da aventura, durante a organização da aventura, novas ideias podem ir surgindo. Ah, eu quero que tal coisa, isso aqui me deu um gatilho para tal coisa acontecer, então eu vou anotando aqui. Essa lista pode ter o tamanho que você quiser. E à medida que você vai utilizando, você vai apagando ou riscando elas. Aqui você pode anotar referências do mapa, às vezes um determinado relevo, uma montanha que pareça algum animal, uma ideia específica para uma dungeon, por exemplo, eu quero que seja uma dungeon que tenha uma parte dela que seja submersa, ou eu quero que uma dungeon ela comece numa caverna, mas depois, à medida que o grupo vai entrando, o grupo descobre que ela tem ligação com uma dungeon que é construída, uma construção antiga. Você vai anotando essas ideias. Então a gente já tem a inspiração para a aventura, que seria, no caso aqui, a gente vai utilizar a questão da torre que eu comentei, algumas ideias anotadas, e agora a gente precisa de locais. Como é um cenário de RPG medieval, vamos pegar o básico. Então a gente vai fazer uma cidade grande, uma cidade bem estruturada, tipo uma Baldur's Gate da vida, né? Uma cidade grande.
E agora a gente vai povoar essa cidade, o que toda cidade de RPG tem. Isso é uma coisa que você vai colocar em praticamente toda cidade de RPG, principalmente uma cidade grande, que seria uma taverna, uma biblioteca, um mercado com itens mágicos à venda, com ferreiros, um estábulo, o castelo do Lorde, o QG da guarda, um mercadinho público onde o grupo possa comprar mantimentos, alimentos, esse tipo de coisa. E uma coisa que toda cidade tem, e eu acho que vai servir para a nossa aventura, é um cemitério. Agora a gente precisa da ideia de um vilão. Nesse caso, eu pensei num necromante. Uma coisa básica também. Então a gente tem uma cidade grande, um necromante e uma torre, certo? Talvez esse necromante possa ter construído essa torre para ampliar o poder dele, né? Para aumentar a influência dele na região ou algo do tipo. E vamos colocar essa torre fora da cidade, para que o grupo tenha uma jornada de sair da cidade para ir até esse ponto. Então vamos colocar que próximo da cidade tem um bosque, uma floresta, e essa torre está no meio dessa floresta. Num primeiro momento, obviamente o grupo não vai saber de nada disso. O grupo vai descobrir dessa torre, desse necromante, à medida que eles forem investigando. Beleza, então a gente tem dois locais, a gente tem a torre, a gente tem o vilão, que seria o necromante, e agora a gente precisa de um NPC inicial, que é o NPC que vai dar a missão pros players. Então aqui vamos pegar um NPC bem simples, vamos pegar a esposa de um fazendeiro que vive nos arredores da cidade. Então agora nós já temos cenários prontos, o inimigo, a sua torre, que seria o seu covil, e o NPC que dá o início da jornada. Agora é que vem o pulo do gato. A partir de agora eu vou mostrar para vocês como eu faço com o chat GPT. Para começo, eu vou deixar o link do chat aqui na descrição para que você possa acessar ele. Provavelmente ele vai abrir em inglês e provavelmente ele vai abrir sem login nenhum. Você pode logar com a sua conta de Gmail sem nenhum problema. E a partir do momento que você digita em português, ele já vai responder em português, então não se preocupe com o idioma. A partir de agora eu vou ler para vocês o que eu escrevi no chat e o que ele me deu de resposta. Então eu digitei o seguinte: pode me ajudar a criar uma aventura de RPG? Será de fantasia medieval. Já tem as seguintes ideias. O jogo se passará em uma grande cidade, que precisa de um nome, e uma floresta nos seus arredores. Pode desenvolver uma breve história tanto para a cidade quanto para a floresta? Um necromante construiu uma torre mágica no meio dessa floresta para ampliar o seu poder e controlar os mortos da região inteira. Esse necromante precisa de alguma ligação com o regente da cidade. O grupo precisa derrotar o necromante, destruir a torre e enfrentar os mortos-vivos. Preciso que essa aventura inclua um cemitério da cidade. Quem deu a missão ao grupo foi a esposa de um fazendeiro. Qual o motivo? Isso foi o que eu digitei para o chat GPT. Foi o que eu pedi para ele. E o chat então me respondeu: claro, posso ajudar a criar a aventura de RPG de fantasia medieval. Vamos desenvolver cada um dos elementos com base nas suas ideias. Aqui é interessante, eu vou mostrar para vocês aqui, que ele organizou, pode ver que ele já organizou por tópicos, como se fosse uma estrutura de aventura. Então ele já me deu meio caminho andado. Então vamos lá, o que ele escreveu para mim? Cidade: Lunares. Lunares é uma cidade próspera e grande, conhecida por seu comércio florescente e suas torres de pedra branca que brilham sob a luz da lua, daí seu nome. A cidade é governada pelo Conde Alaric, já deu o nome do NPC, o Conde da cidade. Um homem carismático, mas misterioso, que mantém a ordem com a ajuda de sua guarda pessoal, os Cavaleiros da Lua, já deu a força militar do local. História de Lunares. Lunares foi fundada há séculos em torno de uma grande mina de prata, o que proporcionou à cidade sua riqueza inicial. Com o tempo, tornou-se centro de comércio e cultura, atraindo mercadores, artesãos e estudiosos de todo o reino. No entanto, rumores antigos sussurram sobre uma maldição que recai sobre os governantes da cidade, ligando-os a um pacto sombrio. Então veja que ele definiu já todo o BG da cidade, eu não precisei me preocupar com nada. Floresta: Bosque das Sombras. Nos arredores de Lunares estende-se o Bosque das Sombras, uma floresta densa e antiga, evitada pelos habitantes devido às histórias de espíritos inquietos e criaturas sinistras que lá habitam. A história do bosque. O Bosque das Sombras é conhecido por ser um lugar de mistério e perigo. Antigamente era um local sagrado para druidas, que se dedicavam a rituais antigos. No entanto, após a chegada do necromante, a floresta tornou-se ainda mais perigosa, com mortos-vivos patrulhando suas trilhas e corrompendo a natureza. Fechou? Temos os dois locais bem definidos já. O necromante e a torre. O necromante, chamado Malacar, olha só, ele já deu o nome do NPC, é o ex-conselheiro do Conde Alaric. Anos atrás ele foi banido de Lunares por praticar artes das trevas e tentar usurpar o poder do Conde. Malacar, buscando vingança e poder, construiu uma torre mágica no coração do Bosque das Sombras, usando-a como base para seus experimentos nefastos e planos de conquistar Lunares com um exército de mortos-vivos. Missão e o cemitério.
O grupo é contratado por Elana, esposa de um fazendeiro local, cujo marido desapareceu misteriosamente. Ela acredita que ele foi levado por criaturas sombrias que surgem no cemitério da cidade, localizado na periferia de Lunares. Recentemente, os mortos começaram a se levantar das suas tumbas e aterrorizar os arredores. O cemitério de Lunares. O cemitério é antigo, cheio de mausoléus e lápides cobertas de musgo. É um local sombrio, especialmente após o pôr do sol, e tem sido palco de várias histórias e assombrações. É aqui que o grupo começa a perceber a extensão da influência de Malacar, encontrando indícios de que os mortos-vivos são controlados a partir da sua torre no Bosque das Sombras. Percebe que ele já deu todos os locais bem definidos e já deu os principais NPCs. Mas à medida que vai construindo, a gente vai pedir para ele ir melhorando isso, tá? Desenvolvimento da aventura. Olha só, ele montou uma estrutura de desenvolvimento. Primeiro, introdução da cidade de Lunares. O grupo chega a Lunares e é abordado por Elana, que implora por ajuda para encontrar seu marido e acabar com os mortos-vivos que saem do cemitério. Eles investigam o cemitério, onde enfrentam alguns mortos-vivos e descobrem um símbolo necromântico que aponta para o Bosque das Sombras. Segundo, exploração do Bosque das Sombras. O grupo se aventura na floresta, enfrentando criaturas corrompidas, mortos-vivos, enquanto seguem pistas que levam à Torre de Malacar. Durante a exploração, encontram um druida exilado que pode fornecer informações valiosas sobre Malacar e a história do bosque. 3. Confronto na Torre do Necromante. A torre é protegida por armadilhas e guardas mortos-vivos. O grupo precisa derrotar essas defesas para chegar até Malacar. Eles descobrem que Malacar possui um objeto poderoso, um artefato necromântico, que lhe dá controle sobre os mortos-vivos. Que no caso aqui seria a torre, né? Às vezes o chat ele dá algumas inconsistências, mas à medida que você vai organizando a aventura, você consegue entender melhor, né? Destruí-la é essencial para parar os ataques. Batalha final. O grupo enfrenta Malacar em uma batalha épica. Durante a luta, segredos sobre a ligação de Malacar com o Conde Alaric são revelados, sugerindo que Alaric sabia mais sobre as atividades do necromante do que admitiu. Após derrotar Malacar e destruir o artefato, a torre começa a ruir, e o grupo deve escapar antes que ela desmorone. Conclusão: com a morte de Malacar e a destruição do artefato, os mortos-vivos caem e a paz é restaurada em Lunares e no Bosque das Sombras. O grupo retorna no Lunares, onde são recebidos como heróis. Elana agradece emocionada e o Conde Alaric, talvez agora mais cauteloso, oferece recompensas ao grupo, embora ainda permaneça um mistério sobre seu verdadeiro envolvimento. Perceba que ele definiu também a estrutura da aventura. E olha só que interessante, ele já sugeriu outras coisas, ganchos para aventuras futuras. O grupo pode investigar a ligação entre Conde Alaric e Malacar, revelando possíveis intrigas políticas, magia sombria ainda presentes em Lunares. O druida exilado pode pedir ajuda ao grupo para purificar completamente o Bosque das Sombras, revelando novos perigos e mistérios. Durante a aventura, o grupo pode descobrir pistas sobre outros necromantes ou magos sombrios aliados a Malacar, levando as novas missões para erradicar essas ameaças. Ele deu três brechas para próximas aventuras, só com o que a gente pediu naquele primeiro momento. Aí ele fala: espero que essa estrutura ajude a criar uma aventura emocionante e envolvente para seu RPG. Aí eu botei: preciso de 5 NPCs que o grupo pode encontrar. Também preciso que cada um deles dê pelo menos 3 informações ou pistas sobre toda a história e aventura. Ele deu a base, só que ele não deu os NPCs para ser interagido. Então eu pedi mais alguns NPCs. E eu pedi que cada um desses NPCs tenham pelo menos 3 informações. Então o que ele faz? Ele pega e elabora alguns NPCs pra gente, com as suas descrições e com algumas pistas que eles podem dar, à medida que o grupo conversa com eles, né? Lembrando, num vídeo sobre dicas para mestres, há um tempo atrás, eu comentei: se o seu NPC tem algumas informações, não dê todas as informações de uma vez. Vá instigando o grupo com a conversa e vá soltando as informações à medida que o grupo pede aquela informação. Se você tem 3 informações e o grupo pergunta de uma só, não adianta jogar as outras 2 junto. Ele elabora a Elara, que é a esposa do fazendeiro, ele dá a descrição dela, dá algumas informações. Ele elabora Sir Eadric, na verdade, Cavaleiro da Lua, dá as descrições, dá algumas informações. Ele cria a Liora, que é a druida exilada, mesma coisa, descrição e itens e informações. Garrick, que é o taverneiro, descrição com mais 3 informações. E Madame Isolde, que é a vidente. Então, à medida que você vai conversando com ele, você vai pedindo novas informações que é interessante, que você precisa. Você acha assim: faltou tal coisa. Chat, preciso de tal coisa. Ele vai te dar essa informação também. Por exemplo, eu escrevi depois de tudo isso o seguinte: quais são os principais locais da cidade? E ele responde para mim:
Castelo de Lunares, ele bota a descrição e a importância do local, né? Taverna do Lobo Uivante, mesma coisa, a descrição e a importância do local. Cemitério, Mercado Central, Templo da Lua, Biblioteca Arcana, Casa da Vidente, Ferreiro de Lunares, Casa do Conselho, Estábulo de Lunares, Quartel dos Cavaleiros da Lua. Então ele já deu todos os locais de dentro da cidade. Lembra que lá no início eu tinha falado que a cidade precisava ter alguns desses locais? Pronto, o chat já identificou que eu preciso disso e ele mesmo fez. Então eu não precisei me preocupar em criar uma taverna, em definir o local da onde a guarda fica. O próprio chat já me deu isso. Depois que ele me dá esses locais e as informações que eu vou precisando à medida que a gente vai construindo a aventura, você percebe que ele praticamente me deu a aventura pronta. Agora o que eu faço? Eu pego essas informações, eu jogo ela no meu arquivo de texto e eu reorganizo elas da maneira que eu preciso. Por exemplo, eu faço a introdução da cidade e faço os tópicos dos locais, né? Taverna tal, aí descrição, QG da guarda, descrição, templo tal, descrição. E para cada item eu abro um sub-item, né, um subtópico, digamos assim, com os NPCs que estão ali dentro e com os possíveis testes que o chat foi me dando. Aqui, a parte de rolagem, obviamente o chat não vai te definir nada disso. Então o que a gente faz é, a gente pega esses locais e esses NPCs e a gente inclui aqueles testes. Eu quero um teste, por exemplo, para o grupo poder investigar a taverna. Isso eu coloco lá sem precisar que o chat gere isso para mim. Esse tipo de coisa o chat não me deu, mas eu posso colocar. Então depois que eu organizei essa questão da cidade, né, que é o local, seus sublocais, seus NPCs e suas informações, depois que eu faço esse tópico, subtópico, eu pego um mapa no Google mesmo, vou lá, digito RPG City Map, né, por exemplo. Aí ele vai me dar um mapa e esse mapa eu olho mais ou menos, esse aqui mais ou menos enquadra com a cidade que eu quero. Ou, claro, se a pessoa quiser desenhar, a pessoa pode também. Então vai da sua escolha. Mas para facilitar aqui, você pode ir no Google e pegar um mapa de uma cidade que mais ou menos pareça aquilo que você quer. Aí com esse mapa já em mãos, eu meio que anoto, pode ser no próprio editor de imagens do computador ou no celular, você faz um xizinho ou um número num determinado prédio, aqui vai ser o número 1, aí lá embaixo numa legenda, número 1 taverna. Ah, aqui é o número 2, lá embaixo, número 2 é o palácio. E com esse mapa eu uso ele para descrever os locais para o grupo. Por exemplo, se o grupo entrou por uma determinada rua, eu vou descrever, ó, vocês estão numa avenida principal que tem muito movimento de pessoas e tal, e lá na frente vocês encontram uma bifurcação. Aí à direita tem na esquina um prédio dessa maneira, sabe? Eu uso o próprio mapinha da cidade para eles poderem explorar a cidade com os itens que o chat gerou para mim. E aqui, se caso aquelas ideias que eu tive lá no início, né, a gente falou que queria usar na aventura, se caso ela ainda não apareceu, você pode jogar ela no chat, pedir para o chat colocar, por exemplo, a questão do NPC bobo da corte, eu posso botar lá, chat, preciso que um dos NPCs seja um bobo da corte. Ele vai criar, o NPC fulano é o bobo da corte, vive no castelo e tal, aí ele dá informação. Ou você pode fazer por conta, né? Eu posso simplesmente pegar, não, eu quero que esse NPC bobo da corte seja o bobo da corte que vive no castelo. E eu crio uma historinha para ele e boto umas informações ali. Eu não preciso fazer tudo no chat GPT, eu posso criar coisas da minha cabeça também. Depois eu crio o primeiro combate. Provavelmente nesse caso aqui vai ser no cemitério. Aqui não tem jeito, aqui você vai para o livro de monstros, vai lá pegar a criatura que você quer utilizar, aí você define quantas criaturas vão ser. Você pode botar que o grupo vai inventar, sei lá, 6 zumbis, 4 zumbis, ou vai enfrentar 3 e depois de 5 turnos da batalha, se a batalha não for finalizada ainda, mais 3 nascem, sabe? Esse tipo de coisa. Isso é você que tem que fazer, não tem jeito. Depois vem a parte da jornada para a floresta. Aqui você pode criar uma estrada simples, ou simplesmente pode fazer uma trilha, caso você não queira que seja uma estrada. E aqui você pode colocar mais um encontro com outros inimigos, já perto da dungeon. E um detalhe, se num primeiro momento você usou zumbis, agora usa esqueleto, por exemplo. Usa um outro tipo de criatura, um outro tipo de morto-vivo. Por quê? Para dar uma variada, para não ficar sempre a mesma coisa. E então, finalmente, a gente precisa de uma dungeon. Aqui tem duas formas de se trabalhar. A primeira é você digitar no Google Dungeon RPG, ele vai aparecer um monte também, da mesma maneira que você fez com a cidade. Você pega uma que tenha mais ou menos a quantidade de salas que você vai precisar, ou você pode criar essa dungeon. Para a criação dela, você precisa entender o conceito dessa dungeon. No caso aqui, a gente está criando uma torre de um necromante. Então, provavelmente ela vai ter biblioteca, provavelmente ela vai ter um laboratório, provavelmente ela vai ter uma cozinha ou um refeitório, provavelmente ela vai ter um armazém, um depósito.
Então você tendo esses locais, você meio que você mobília a sua dungeon. O que acontece nessa dungeon? O que os inimigos fazem ali dentro? Né? Como que eles vivem ali dentro? Então isso vai fazer a sua dungeon ser uma dungeon mais viva. Se você preferir fazer no papel, uma dica que eu te dou é utilizar aqueles cadernos com a folha quadriculada. Eu uso muito para fazer dungeon e é bem mais prático. Mas se você optar pelo digital, eu vou deixar na descrição o link de alguns geradores de dungeon para facilitar o seu trabalho também. Nessa dungeon você define algumas armadilhas, algumas passagens secretas, bota o valor dos testes ali que você precisa. Aqui você pode voltar naquela questão que eu falei no início, da porta secreta que só abre com um enigma. Você pode colocar aqui, lá dentro você pode colocar um item mágico, basta pegar o item mágico lá no livro do jogador e colocar aqui sem problema nenhum. Se você quiser, você pode jogar no chat GPT algo no sentido: chat, preciso de um enigma para uma porta de RPG. Um enigma para uma porta de RPG. Pode até ser nesse mesmo chat que você já vem fazendo. Você bota: dentro da torre eu tenho uma porta que eu preciso que o grupo abra com um determinado enigma. Pode gerar um enigma para mim? Aí ele vai gerar algumas opções. Seleciona a ficha do último inimigo, coloca na dungeon com mais alguns minions e tá pronto sua aventura. Aí é importante você reler tudo isso. Releia. E mude o que precisar, porque você vai ver que às vezes aparece uma ou outra inconsistência do próprio chat. Você vai mudando o que precisa, mas você está com tudo praticamente pronto já. Voltamos ao fazendeiro. Aqui a gente pode fazer o seguinte: eu quero que o fazendeiro seja um NPC que está preso no calabouço e o grupo solta ele. E antes de enfrentar o último boss, esse fazendeiro acaba morrendo, vira um zumbi e ataca o grupo. Voltei àquela ideia inicial que eu queria que tivesse. E essa é a maneira que eu utilizo para criar aventuras de RPG utilizando o chat GPT. Se você quiser, se você gostou dessa ideia de aventura, diz aqui nos comentários que você gostaria de jogar ela. Se a galera quiser, eu posso organizar ela, deixar ela pronta para ser jogada e no meu Instagram eu aviso quando tiver tudo certinho e boto para a galera baixar. Se você estiver interessado, deixa nos comentários. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um joinha nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, até mais!